bobas e gostosas. Vai, volta lá, vai. Eu acho que a gente não pode começar a achar que futebol é igreja. É só isso. Ele vai xingar e ele vai ser expulso. Concordo com você. E ele vai ser expulso. E aí, agora, então se... Então, na tua opinião, eu vou fazer uma pergunta bem direta. Então que se defina uma regra. Você acha que o Carvalho, por exemplo, quando é dito pelo Abel Ferreira, tem um peso... Se não puder falar Carvalho no campo de futebol, a gente vai embora e para. E é dito por outro. Mas Carvalho... Pois é, família palmeirense, tem a mídia discutindo essa suspensão de Abel Ferreira, que vamos ser bem realistas, pessoal. Porque Abel Ferreira reclama à beira de campo, porque ele... Pessoal, ele foi expulso, levou o cartão, ok, mas ser suspenso 6 jogos, sinceramente, pessoal, pra mim é um exagero. Ele já foi punido, já levou o cartão, já deixou o time sem o treinador no momento da expulsão, deixou o time na sequência sem o treinador. Quer dizer, se não puder, a gente sabe que todo mundo reclama como Abel Ferreira reclama. Mas claro, uma coisa é Abel Ferreira reclamar, outra coisa é os outros treinadores reclamar, né? Para mim, uma suspensão aí que, sinceramente, eu acho que é porque é Abel. Se fosse qualquer outro treinador, eu vejo vários treinadores reclamando mais do que Abel. Ou vocês nunca assistiram o jogo do Fluminense, do São Paulo, na época que o Zubeldia comandava o São Paulo? Assista agora Zubeldia no comando do Fluminense. Pessoal, ele reclama do mesmo jeito, até mesmo pior do que Abel Ferreira. O peso, o de Carvalho para Abel é uma coisa, o de Carvalho para Zubeldia e qualquer outro treinador é diferente. É uma pena, né? Inclusive, a notícia que circula que o Palmeiras vai recorrer, o Palmeiras precisa recorrer. A gente já viu coisas bem mais graves aí no futebol brasileiro, que os caras levaram 6 jogos de suspensão, né? Quer dizer, só porque o cara é reincidente, vai levar 6 jogos de suspensão? Pessoal, para mim é um exagero. Ok, 2 jogos, ok. 2 jogos, inclusive Leila Pereira já debateu sobre esse assunto, conversou com Abel Ferreira, que ele precisa ficar um pouco mais relaxado nos jogos. Mas, pessoal, acho que ninguém tem sangue de barata, né? Pelas péssimas atuações de árbitros no futebol brasileiro, chega a acontecer isso. Ou será que só Abel tem que ser cobrado? Porque Abel reclamou. Mas peraí, reclamou por quê? Ele estava certo, ele estava errado? Eu acho que é uma coisa que também deveria ser debatida, né? Por que não suspender o juiz que erram? E erram muito, né? Então, pessoal, os caras não têm sangue de barata, estão ali para reclamar. Continuo com a mesma opinião. A reclamação de Abel tem um peso, a reclamação de qualquer outro treinador tem outro peso, né? A verdade é essa. Vamos reagir, deixando sempre nossa opinião. Créditos do vídeo ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto. Notícia do Abel punido no STJD. Mas não vai ficar... 6 jogos de suspensão. Mas pode recorrer, né? Pode recorrer. Mas são 2 expulsões, né? Contra São Paulo. Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo. Aí... Ele já cumpriu 2, aqui me informa o Marcelo. Eram 8. Então 4, eram 8, né? E agora tem essa questão. E aí, nós precisamos falar sobre... O Palmeiras deve recorrer, né? Então, deve recorrer. Mas aí, Nath... Jogo domingo. É muito... STJD, é muito... Cabe pro Abel desse momento. Edu, eu acho que se o STJD quiser ser um pouco mais rigoroso, ele tem que ser com todo mundo. O critério tem que ser igual para geral. Porque tem momentos que o STJ alivia, tem momentos que o STJ quer ser rigoroso. Aí, assim, vira um método de toda hora ficar na arbitragem, ficar em cima da arbitragem, reclama da arbitragem. Agora, cá entre nós, eu não acredito que ele vai cumprir 6 jogos. O quê? Não vai cumprir 6 jogos. Por quê? Vai recorrer, vai ter efeito suspensivo, isso daí. Eu não acredito que ele vai ficar 6 jogos fora Mas do eu acho... Infelizmente, porque isso daí desmoraliza o próprio tribunal que julgou. Agora, não Mas só tem o Abel. Ô, Pedro, só o Abel é chiliquento. Se a jurisprudência agora for 6 jogos para esse tipo de reclamação, não vai ter uma rodada com todos os técnicos à beira do campo. Eu acho que são 2 coisas. Não é só isso. Eu acho que é pela história. Eu acho que é reprovável o que se faz. Eu acho que tem que ser julgado. Agora, isso aí também tem, e desculpa, tem todo um apelo midiático. O Abel, sabe? A pancada no Abel reverbera, o debate envolvendo o Abel reverbera, a punição excessiva ao Abel reverbera. Tá aqui a gente. Palmeiras teve um jogo ontem, tá aqui a gente parando um tempo para debater, e a gente sabe que tem tudo isso quando envolve a STJD. Claro. Não vai pegar para dar 6 jogos no técnicozinho lá do time tal que deu o mesmo chilique, entendeu? Não vai pegar. Então, o que falta para mim é igual a arbitragem dentro de campo. A arbitragem do tribunal, que não deixa de ser uma arbitragem, ela também tem esses problemas de critério, porque ali é ainda mais subjetivo. É uma cabeça pensando a partir de uma interpretação subjetiva da lei.
Edu, 6 jogos, sei lá. O Lucas Ferraz está falando aqui, eu concordo com o Prates, também acredito que não ficará esses jogos fora. O picolé do Raul Gil indica maracujá. Maracujá para o Abel. O picolé do Raul Gil é danado. Vocês falam de um jeito que o Abel, com razão, que o Abel ele é meio. O Celso tem as palavras aqui. Quando eu vi a notícia, eu fui atrás da súmula pra saber exatamente o que tinha falado. Só ele. Ô, Edu, eu acho que parece que é só ele. Não é só ele. É que eu acho que o Abel ele é vítima por estar há tanto tempo. Ele vira a vítima, entre aspas, ele não é vítima. É porque é recorrente. Mas também. é que ele é o único técnico que é tão longevo. Então já se conhece. E os técnicos que vêm aqui, eles ficam 3 meses. Não dá nem tempo de você desenvolver essa característica, né? Você vai falar, por exemplo, de um treinador que, sei lá, o Boina. Como era o comportamento do Boina? Ninguém sabe, porque o cara passou aqui, ficou 2 semanas e foi embora. O Abel Ferreira tá aqui há 5, 6 anos. Então é óbvio que você desenvolve já essa resistência, porque, de novo, ele é um técnico à beira do campo que reclama de absoluta e rigorosamente todas as decisões. A favor, contra. Agora, eu acho que sim, há uma resistência em relação a. Mas temos que também ressaltar porque as arbitragens do futebol brasileiro dão margem para isso. Eu acho que se não tivesse margem, se fosse uma arbitragem perfeita, eu acho que Abel Ferreira não ia reclamar, pessoal. Sinceramente, não ia reclamar. Mas os caras erram na cara dura, os caras erram lances que, sinceramente, tem hora que eu penso, mas não tem cabimento desse juiz ter errado isso. E os caras erram. O VAR erra, o VAR não chama. Por exemplo, o lance que ocasionou a expulsão de Abel foi contra o jogo do São Paulo. Uma entrada, falta escandalosa, uma falta escandalosa, mas não, o juiz não deu falta, deixa o jogo seguir e ele fica chateado. Pela parte de Abel, eu entendo, ok, Leila Pereira já conversou com Abel, a tendência é que ele melhore, né? Mas infelizmente, pessoal, eu acho que todos os treinadores reclamam no futebol brasileiro, a verdade é essa. Por ele ser um cara que tá aqui há muito tempo, por ele reclamar e porque todo mundo sabe que o Abel Ferreira, a figura do Abel Ferreira é uma figura, como o Pedro falou, que gera debate. E a gente está aqui falando sobre isso. Saiu a notícia, eu fui ver o que ele falou na súmula. O que ele falou? Assim, eu não posso ler. Não, mas você pode ler. Posso te pedir um favor? Só ele fala. Agora, não, a questão aqui, a gente tem que voltar pro assunto. Eu vou trazer a gente tem que voltar aqui pro ponto fundamental que é. No futebol brasileiro tem as mesmas reações que o Abel Ferreira. Perfeito. Só que o Abel Ferreira ele tá marcado, é uma coisa recorrente e tá marcado, é isso. Tá marcado? O Felipe Melo, lógico que tá marcado, Edu. Porque se o técnico à beira do campo não puder falar seu não sei o quê... Mas toda hora, Celso. Não. Todo jogo. Eu entendo e ele tem que ser punido por isso. O árbitro tá lá pra puni-lo. E aí você vai punir ele de maneira exemplar, que é com um cartão vermelho. Não com 6 jogos de suspensão por ele mandar o fulano e tomar suco de caju, gente. Não, mas senão acabou. É um incidente. Mas eu acho que é reincidente. Você acha que o Celso tá passando paninho? O Celso tá passando pano? Porque pra mim... Não, pessoal, aí não é passar pano, é a realidade, né? Se todo árbitro expulsar o treinador ou o jogador por falar alguma coisa referente a isso aí que foi falado, ok. Agora sim, o STJD tomar as dores e suspender treinador, jogador 6, 7 jogos. E outra coisa, não é só Abel. Porque outros treinadores fazem isso à beira de campo. É isso que é a discussão, né? Se é critério, vamos ter critério para todo mundo, pessoal. Não critério só para o Palmeiras, não critério só para Abel. Não é isso que a gente está discutindo. Eu até acho que se realmente, a partir de agora for assim, o treinador começar a reclamar à beira de campo, expulsa. Mas STJD, trazer essa pauta e suspender o treinador 6, 7 jogos, 8 jogos, para mim, isso aí não existe, pessoal. A verdade é essa. O seguinte, eu acho que todos, o mundo ideal, o Pedro sabe. Isso aqui é o passa-pano, é uma novidade aqui do programa. Esse é o peru. Edu, claro que essas brincadeiras bobas e gostosas. Vai, volta lá, vai. Eu acho que a gente não pode começar a achar que futebol é igreja. É só isso. Ele vai xingar e ele vai ser expulso. Concordo com você. E ele vai ser expulso. E aí, agora, então se... Então, na tua opinião, eu vou fazer uma pergunta bem direta. Então que se defina uma regra. Você acha que o Carvalho, por exemplo, quando é dito pelo Abel Ferreira, tem um peso?
se não puder falar Carvalho no campo de futebol, a gente vai embora e para. E dito por outro. Mas tivemos- Carvalho por outro Mas técnico. tivemos recentemente um juiz que expulsou um jogador, um atleta, não lembro, porque falou vai tomar suco de caju, alguma coisa assim, ou questionou se Vocês são raiz. Foi uma coisa assim bem suave, né? Se a gente for falar pra questão do ambiente do futebol. E foi expulso, não teve julgamento. Perfeito. Mas eu Luiz acho que- Nascimento manda um recado. Eu acho que é ele muito falou? mais Calma pela aí. recorrência e pelo histórico, como está marcado, do que Eu propriamente entendo, pelas falas. mas aí pela lisura do erro, processo é um e erro. de outros casos, eu acho que precisa se estabelecer uma regra. Exato. Foi expulso 3 vezes, você vai ser julgado por isso e aí você vai pegar os jogos de acordo. Porque, no fim das contas, só parece uma perseguição com o Abel que tá aqui há tanto tempo. eu não Porque o cara fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí decide-se acha, que vai suspender por 6 Eu jogos. acho que assim, a comissão Porque por mais técnica do que tenha- Palmeiras tem o Abel, o João Martins, eles ficam o tempo todo no quarto árbitro. Não, mas na aí é uma- arbitragem, não, não. na arbitragem, lateral. Exatamente. Mas Mas aí é uma lateral, no pessoa. lateral eles fazem um escândalo, Mas gente. aí é uma pessoa. E essa pessoa ela tem que ser julgada pela pessoa. Sim. O Abel Ferreira tem que ser julgado por Abel Ferreira. Sim. O João Martins julgado por João Isso, Martins. mas se eles são expulsos quase sempre, ou eles ficam toda hora na arbitragem, amarelo. Aí um amarelo que toma um amarelo vem pro banco, vai o outro amarelo. Aí fica ali na arbitragem, Eu na entendo, e a arbitragem, na gente arbitragem. concorda em São relação julgados a por isso. Eu concordo. Mas ó, aqui, ó, tem uma manifestação. Mas ele é o Vamos jogar pro único Pedro. recorrente, Para, então. já temos mais de 10 Não, minutos outros falando também disso. fazem. Todos também Ele é o fazem. único recorrente? Só o Ó. Abel já era isso. Ó, mas aqui, ó. É isso. Só o Abel já era isso. Ó, Exato, porque ele tá aqui exatamente. há 5 anos. Se o técnico do Remo recebe esse jogo, a gente não tá aqui. Então a gente acaba também endossando e o STJD adora isso, por isso que vira 6 jogos pro Abel. Mas ó, a Tati Gonçalves tá falando. Pessoal, uma ideia boa aí que a mídia trouxe, né? Eu acho que deveria realmente acontecer isso aí, né? Ter um padrão. Se você tiver um padrão, por exemplo, você foi expulso 2 vezes por reclamação ao árbitro. Você reclamou, foi expulso, 2 jogos seguidos. Aí sim, você ia... Automaticamente você cumpriria um número de jogos de suspensão. Não precisa nem para ir para a STJD. Não precisa. Por exemplo, primeiro jogo de suspensão, você fica afastado um jogo. No jogo seguinte você não pode. Segundo jogo de suspensão, você foi expulso. Eu não estou dizendo aqui só para Abel não, né? Deixa que fique claro, é uma regra. Segundo jogo, você foi expulso. Na sua volta, você fica 2 jogos. Terceiro jogo, você foi expulso. Você fica, um exemplo, 6 jogos. Quarto jogo, você fica 12. E assim sucessivamente. Mas preste atenção, uma regra. Não é que vai para o STJD e lá o STJD vai decidir. Não. Tem que ser na regra do campeonato. A partir do momento que aconteceu isso, você automaticamente fica suspenso. A verdade é essa. Mas claro, pessoal, eu estou sempre dizendo aqui, a mídia também trouxe aí, é uma pergunta que fica. Será que o Carvalho de Abel é interpretado de um jeito e o Carvalho do Zubeldia é interpretado de outro? Ou de qualquer outro treinador? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Abel, parece que os caras gostam de... não sei se é prejudicar o Palmeiras, não sei se... porque ele é reincidente. Mas qual é o treinador que nunca foi expulso aqui no futebol brasileiro? Principalmente no futebol brasileiro, eu acho que deveria ter um pouco mais de sensibilidade. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o juiz erra muito. E outra coisa que eu acho também. Por exemplo, Abel foi expulso? Foi. Abel foi expulso. Como foi a expulsão? Não, porque teve uma falta em cima do jogador do Palmeiras, claríssimo, ele reclamou, o juiz expulsou. Anula a expulsão. Merecia ter sido... merecia ser... Era falta? Realmente era falta? Foi comprovado? Era falta? Era falta. Retira a expulsão. Porque isso aí ia disputando por algo abaixo, por terra abaixo, a questão do juiz, né? Porque o juiz aí sai grande. Errou, expulsou, não marcou a falta. A partir do momento, o juiz expulsou porque Abel reclamou de uma falta que foi falta. Anula. Mas foi ele reclamou de uma falta que realmente o juiz acertou, não foi falta. Continua a expulsão. Eu acho que isso aí também poderia ser revisto. Mas claro, pessoal, a gente sabe que isso aqui no futebol brasileiro é só balela. É só balela. Todo mundo reclama, todo mundo acha no direito depois dos jogos vir reclamar, mesmo seu time sendo favorecido, você vem e reclama. Para o quê? Porque
Parece aqui no futebol brasileiro, quem reclama mais, talvez nos próximos jogos, o erro pode acontecer a seu favor. Que pena, né? Que pena, que eu acho que não era para ser assim. Eu acho que não era para ser assim, né? Mas, felizmente, eu acho que a Abel vai recorrer, né? Quer dizer, não é nem a Abel, né? O Palmeiras vai recorrer dessa suspensão aí de Abel Ferreira. Se eu não me engano, era 8 jogos, né? Ele já cumpriu 2, né? Então tem mais 6 pela frente. Eu acho que esses 2 jogos aí já tava de bom tamanho. Não precisava Abel pegar mais 6 jogos, pessoal. Pessoal, vamos analisar, vamos ser bem realistas. Teve jogador aí no futebol brasileiro que fez coisas mais graves. Não foi suspenso 6 jogos. Aí Abel reclama do juiz por uma coisa que o juiz errou e ele é suspenso. Ah, porque ele reclama demais. Para mim isso não é argumento. Ah, porque ele é recorrente. Para mim isso não é argumento. Por que não é argumento? Porque todos reclamam e porque todos são expulsos. É porque só Abel. Será que eles não vamos punir Abel porque punindo Abel os outros? Não, eu acho que se for nesse pensamento aí, eu acho que é errado. Se for para punir todo mundo, eu concordo. Se for para punir todo mundo que reclama, eu concordo. Que também eu sou bem realista. Para mim, eu acho uma encheção de saco. Treinador estando reclamando na beira de campo, eu acho muito errado. Tô falando aqui de Abel, tô falando no geral, todos. Agora sim, só acho que só Abel parar de reclamar e os outros continuar reclamando também não é certo, né, pessoal? Também não é justo, né? Então, se for punir, que puna todos. Não puna só Abel, né? E assim, tá ficando um negócio meio escancarado, né? Será que quer pegar Abel só porque ele já foi expulso várias vezes? Inclusive, sobre esse tema, Leila Pereira já falou com Abel. Ele se comprometeu, né? A ficar mais leve, né? À beira de campo, mas... Pessoal, eu acho que a gente queria aqui dizer, é porque Abel tem que fazer isso, Abel tem que fazer aquilo. Vocês não estão à beira de campo, vendo um juiz errar na cara dura contra a sua equipe, né? E ele tá defendendo os interesses do Palmeiras, né? Por exemplo, se ele não reclama, tem um Zubeldia ali que reclama. Tem o treinador A, treinador B que reclama. Mas a pressão não quer dizer nada. Eu também concordo, não quer dizer nada. Que os caras são péssimos, são ruins, não quer dizer nada, né? Mas, felizmente, é um fato aqui do futebol brasileiro, né? Dificilmente você vê um treinador sem reclamar. Ou tem, aqui no futebol brasileiro tem um treinador que não reclama. Sinceramente, eu não consigo ver. Todos reclamam. Mas vamos ver se a partir de agora, né? Se a partir de agora essa regra aí vai ser para todo mundo. Reclamou, expulsou. E se expulsou, o STJD chama. Que eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho que não vai acontecer. E Abel, eu acho que Leila tem que chamar Abel novamente. Abel, você já tá com filme queimado. Quando eu digo filme queimado, que já estão com marcação. Tem que botar um pouco o pé no freio, mesmo errado, mesmo a gente sabendo que Abel Ferreira tá certo de reclamar, mas fique calmo, fique quieto, não reclame, que a gente sabe, pessoal, se daqui para frente, o que Abel reclamar, os caras não vão aliviar mais com ele, não. Pelo menos é isso que eu tô entendendo. Ele reclamou, expulsão. Pegou ali 2, 3 jogos. Quando eu digo que pegou ali 1 jogo, 2 jogos de suspensão, volta. Se for expulso de novo, STJD. Aí, é como eu digo, só que isso prejudica o Palmeiras, né? Então, eu acho que ele é um cara europeu, é um cara inteligente, ele já viu que parece que agora vai ter essa questão contra ele aí, marcação. E a gente espera que ele seja um cara inteligente, né? A partir de agora, foi falta. Ok, juiz, deixa o lance seguir. Mas, pessoal, a gente diz isso aqui porque estamos fora de campo, né? A partir do momento que você está ali à beira de campo, é mais complicado. A partir do momento que você está à beira de campo, é outra questão, pessoal. É outra situação totalmente diferente, né? Mas tomara que ele mude, né? E tomara que o Palmeiras recorra e que ganhe essa questão, né? Então é isso. Deixa a sua opinião. Você concorda aí? 6 jogos de suspensão para Abel. Deixa aí a sua opinião. Se inscreva aí no canal Avante News. E até a próxima, pessoal.